Quem começa a falar quais são suas bandeiras e propostas em 1 minuto e meio? João Viana. Começando, Sim. João. Para mim, as minhas principais propostas são, primeiro, a tribuna acadêmica, que é fazer uma conexão direta entre a Câmara Municipal e as universidades, e é assim que eu acredito que a gente vai fazer uma política pública baseada em dados e evidências, que é, assim, base para fazer política. Não tem como mais a gente ficar discutindo pautas tão quase amorfas, né, como ideologia de gênero e coisas nesse sentido, e eu acredito que política baseada em dados e evidências a gente supera isso. Em segundo lugar, eu tenho 3 propostas para a redução de privilégios dos vereadores. Essas 3 propostas somadas, não sei se você tem tempo de falar das 3, mas eu posso encaixar depois, a gente gera uma economia para São Bernardo por volta de R$ 1.300.000 por mês, envolvendo redução de 30% do salário dos vereadores, redução do número de assessores para 7 assessores por vereador e substituição dos carros oficiais por 2 viagens via aplicativo de transporte por semana. E não podia faltar o que eu sempre falo de conectar as pessoas com a Câmara. Para isso, eu proponho o Gabinete Popular de Fiscalização, que a ideia é fazer eventos periódicos por vários pontos de São Bernardo para debater exatamente a responsabilidade de fiscalizador do vereador. Muitas pessoas e muitos vereadores não conhecem essa responsabilidade, e com essa proposta a gente leva educação política para todos os cantos de São Bernardo e ainda aproxima as pessoas e a realidade delas para fazer política pública. Watanabe, quais são as principais bandeiras e propostas? Como eu falei, a base da minha atuação é a defesa da família e o combate a todo tipo de inversão de valores. Então eu sou contra o funk pancadão ilegal. Uma baixaria, isso tem que acabar. Os atuais vereadores têm medo de tocar nesse tema. Isso é receio de ser impopular com um vagabundo que fica até 5 horas da manhã fazendo aquela porcaria. A outra é trazer educação moral e cívica e OSCPB para as escolas. Fortalecer na sala de aula os valores que a criança aprende em casa, com a família. Ajudar também as famílias que têm filhos com deficiência e também abraçar a causa autista. Porque em ambos os casos o poder público é fundamental para promover a inclusão social. Ajudar o esporte, porque também constrói valores. Então, a gente quer trazer de volta os jogos escolares, a criança ter o vínculo com a escola, construir a lealdade, coragem, combatividade através das suas disputas esportivas. Também proteger a represa Billings e toda a biodiversidade da cidade e trazer um gabinete digital, que vai permitir que a pessoa mande uma foto e um vídeo a partir do celular dela no nosso aplicativo. E no mesmo dia isso vai estar encaminhado para o órgão competente. Basicamente são essas as nossas propostas. Renan? Bom, primeiramente a Câmara tem um papel fiscalizador, então eu acho muito importante fiscalizar a Sabesp, no contrato da Sabesp. Para quem não sabe, foi renovado por mais 40 anos e a Sabesp não havia entregado nem 30% de esgoto tratado na cidade. De lá para cá, de março para cá, a Sabesp patrocinou Festival de Natal, Festival de Verão no começo deste ano, né, recapeando ruas na cidade como contrapartida. E isso foi feito um ano antes do Marco Legal do Saneamento Básico. Agora as empresas privadas também podem participar de várias licitações. Não é o caso em São Bernardo, porque nós vamos ter aí mais 40 anos com a Sabesp. Então, eu acho que é importante investigar para saber se está tudo certinho. Minha outra proposta é sobre uma lei de incentivo municipal à inovação, né, como Florianópolis, onde a Câmara Municipal mais o prefeito, eles criaram essa lei que dá um incentivo fiscal para empresas de tecnologia para investir em empregos do futuro na cidade. Eu não sou contra incentivos fiscais, mas o problema é que aqui em São Bernardo deu muito incentivo para empresas grandes que tinham empregos que estavam no passado. E hoje nós estamos vendo aí várias empresas indo embora da cidade de São Bernardo do Campo, antes da pandemia e agora com a pandemia. E, por fim, eu queria falar também sobre o aplicativo, onde o Gabriel Azevedo, de Minas Gerais, o vereador, ele já colocou um aplicativo onde a população consegue saber as pautas da Câmara e aproximar mais a população da Câmara Municipal. Obrigado. Cada candidato vai fazer uma pergunta para cada um dos presentes, né? Watanabe, você pode escolher qualquer um dos colegas para fazer uma pergunta em até 30 segundos. Como você sabe, a minha principal pauta é o combate ao funk pancadão. Eu vou perguntar para o Renan Queiroz a respeito, já que ele se propôs a falar sobre meio ambiente, né, essa interação, o que ele acha do convênio da Polícia Militar com o município para a aplicação das multas da Lei 6393 de 2013, que prevê a possibilidade de chegar junto em quem cometer o crime ambiental do som alto fora de hora.
Bom, eu sou totalmente a favor, som alto, né? Isso é um problema que eu acho que acontece em todos os bairros, né? Os vizinhos reclamando de perturbação, isso eu acho que em qualquer momento do dia e também da noite, né? Tem vizinho que realmente abusa, tem bailes aí que come solto até altas horas. A única coisa que eu até gostaria depois de perguntar para o Tanab, já aproveitando a resposta, é que eu vejo que esse problema não é só com funk. Eu acho que tem um pagode aqui perto de casa que come solto até altas horas. Então eu acho que o projeto dele tem um som legal, mas eu acho que essa perturbação envolve vários estilos musicais, né? Não só o funk, mas o pagode, o axé. Eu acho que essa importunação, eu vejo com bons olhos essa lei. Watanabe, por favor. Bom, muito bom. É que, infelizmente, esse convênio ele não existe. A gente quer trazer a possibilidade da Polícia Militar poder aplicar as multas de R$2.000 até R$5.000 na pessoa que cometer essa infração. É um crime contra o meio ambiente, aliás, uma infração contra o meio ambiente. Isso não é só para o funk, é para todo mundo que infringiu os decibéis necessários. Isso pode ser para samba, para rock, para pagode, inclusive para música gospel. Tem igrejas que passam do ponto. Até mesmo para moto, que fica estourando o escapamento. Então, quando a gente fala do funk, é porque o funk é a pior de todas. É a que hoje a gente tem maior número de acontecimentos. Mas lógico que perturbação do barulho, perturbação do sossego e o crime ambiental estabelecido pela lei é independente do barulho. Renan, considerações finais? Sim. Bom, a consideração final é que barulho de moto, carro de som alto que passa, até também concordo. E, infelizmente, eu vejo alguns políticos falando sobre isso, perturbação, né, de chamar a GCM, que a GCM tem comparecido quando a gente chama realmente, né? Eles vêm, cumprem a ordem, mas é complicado, porque às vezes o político passa com um caminhão de som com som alto lá em cima e não dá o mesmo exemplo, né? Então, se a lei vale para um, tem que valer para todos. 2 pesos, 2 medidas, né? Renan Queiroz, escolhe um candidato para fazer a pergunta. Vou perguntar para o João. João, eu sou a favor de uma reforma política profunda. Eu sei que não é papel nosso de vereador, mas eu queria saber o que você acha de subprefeitos que durante muitos anos aí tiveram à frente. Você acha que subprefeito é um cargo, é um cabide de emprego e a maioria vem depois candidato, assim como diretores, secretários? O que você acha dessa situação? Você acha que é ruim para a democracia? É justo em campanha com você também? Está vendo muitos secretários que estão se candidatando, subprefeitos. O que você acha sobre isso? Renan, eu acredito que a gente não tem uma regra para isso, né? Então, não necessariamente uma subprefeitura gera cabide de emprego e candidatos fortes que só fizeram alguma coisa na subprefeitura para sair candidato. Eu acredito que isso acontece muito, a gente vê isso aqui no estado de São Paulo bastante, né? Que eu acredito que é o mais próximo que a gente tem de nós. Mas eu acredito que não é regra. Eu acho que cabe ao vereador fiscalizar as subprefeituras e o Poder Executivo de maneira geral, para a gente trabalhar esse lance do cabide de emprego, se algo está sendo feito puramente, de uma maneira puramente eleitoreira. Então, eu acredito que a gente não tem uma regra para isso, não é um fim em si mesmo, né? Mas cabe aos vereadores aumentar esse trabalho de fiscalização. E eu acredito que a gente faz isso muito bem utilizando a minha proposta do Gabinete Popular de Fiscalização, porque a gente traz várias realidades para dentro da Câmara Municipal, que é onde estão os próprios vereadores com esse dever, essa responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo. Na minha tréplica aqui, eu só queria colocar aí um comentário final. O único ruim é que você falando que o vereador deve fiscalizar o executivo, né? Então, o executivo, para quem está assistindo aí, prefeitos e secretários, o único problema é quando o vereador abandona no primeiro dia o mandato, né? Ele falando que ia ser vereador, ele abandona o mandato para ser secretário. Então, ele falava que ia fiscalizar e passa a ser secretário. Então, acho que isso é horrível para a democracia. Eu também acho, a gente não tem exemplos bons aqui em São Bernardo, né, de vereadores que se tornaram subprefeitos, né? Eu acho que o caso mais ilustrativo é do Mário Henrique de Abreu, que foi eleito vereador em 2016, assumiu a pasta da Secretaria do Meio Ambiente e teve vários problemas, assim, chegou a ficar foragido, né, da Polícia Federal, se eu não me engano, ou do Ministério Público, tanto que nem pôde ser candidato agora nessa eleição, né, por conta de fraude de licitação e outras acusações que ele recebeu. Então, a gente tem péssimos exemplos aqui em São Bernardo, a gente poderia até discutir outros. Eu acho que é bem complicado mesmo a gente fazer vereadores que a gente também não sabe se combinaram essa nomeação mesmo durante a campanha, né? Não, agora, claro, João, escolhe o candidato que gostaria de fazer a pergunta, por favor. Para a gente fechar o triângulo, então, certinho, acho que eu vou perguntar para o Watanabe. Watanabe, você tem alguma das propostas que você comentou aqui da educação moral e cívica nas escolas, né? Eu acredito que a gente tem
um IDEB aqui de São Bernardo por volta de 6,9, o que é relativamente bom, mas é muito complicado quando a gente fala de um orçamento para a educação aqui de 950 milhões, sendo que tem cidades no Ceará com um IDEB de por volta de 9,4, que tem 2% do orçamento que a gente tem aqui, né? Mais ou menos 2%. Você acha que educação moral e cívica é a prioridade, sendo que a gente tem essa falta de eficiência de custo-benefício, principalmente quando a gente fala sobre os alunos de São Bernardo que não aprenderam matemática, que é por volta de 28%, alunos que não aprenderam literatura da maneira adequada, que é por volta de 19%, tudo isso até o 5º ano. Bom, João, primeiro que o IDEB de São Bernardo é o maior entre todos aqui da região do ABC. E essa cidade, que eu não conferi essa informação, ela apresenta um IDEB maior do que de São Bernardo, ela também tem muito menos problemas para resolver. O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele define que a parte curricular diversificada é o município que pode escolher. Isso vai depender da vontade popular e do vínculo, daquilo que a cidade tiver maior potencial. Então, a parte curricular básica, isso que é português, matemática, o município não pode intervir. Então, a nossa ideia é, como eu defendo a família como base da sociedade, que a gente possa levar para a sala de aula, não necessariamente educação moral e cívica e OSPB, mas em algum outro formato, matérias que fortaleçam os valores que a criança aprende em casa. Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma sociedade que ataca e inverte valores. Esse município, Watanabe, é Mucundu, que é um município que tem por volta de 9,4, 9,5 no IDEB, e acredito que se a gente tem esses exemplos aqui no Brasil, a gente consegue muito bem, como São Bernardo, que tem um orçamento muito maior, né, a gente consegue atingir um IDEB desse tamanho. Eu acredito que não tem como a gente inferir que tem menos problemas, né, até porque você não conhece a cidade. Na verdade, nem eu conheço os problemas da cidade, eu conheço o IDEB. E, assim, o município ele pode interferir, sim, nessa questão dos alunos que não aprenderam matemática ou literatura, porque esse dado é até o 5º ano. Né, como eu falei, que trata exatamente da educação básica, que é competência municipal. O problema é quando a gente trata de uma educação moral e cívica, né, que é algo um tanto curricular, né, digamos assim, aí a gente está falando da competência do Poder Executivo e não competência do Poder Legislativo. Bem, acho que você está enganado. Não tem como você comparar os problemas de Mucundu com São Bernardo do Campo, que tem quase 1 milhão de habitantes, que 1/3 da população vive em condição subnormal e consome 45% dos recursos da cidade. Educação moral e cívica não vai concorrer com matemática e português. Educação moral e cívica é uma das ideias para a gente fortalecer os valores que a criança aprende em casa, coisa que eu acho fundamental e super necessário nos dias de hoje.